Teremos agora o último painel deste seminário brasilianas.org e gostaríamos de convidar para compor a mesa o ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, para discutir conosco a visão estratégica de país. Passo a palavra ao coordenador do painel, o jornalista Luiz Nassif. Bom, a gente teve aí nos últimos 20 anos aí um conjunto de etapas que o país atravessou, né? Aquela etapa da liberalização para poder sair daquele nó dos anos 80. Depois nós tivemos a etapa da estabilização, que acabou durando muito mais do que era necessário. Depois nós estamos tendo a etapa da remontagem do Estado em suas múltiplas visões, e nos últimos anos ainda a gente começa a recuperar algo que foi perdido aí em algum momento dos anos 70, dos anos 80, que é a visão estratégica, né? Eu lembro que no auge da discussão sobre o Brasil, aquela história que o mercado resolve tudo, a revista Veja fez uma página amarela com um americano que veio aqui. Acho que passou porque eles não entenderam muito o que o americano queria dizer. Mas ele dizia o seguinte: o Brasil, enquanto não disser o que ele quer, a que ele veio, ele não vai chegar a lugar nenhum, né? E agora nós começamos a entrar nessa etapa de discussão estratégica, que eu acho que vai ser o upgrade aí do próximo governo, seja quem for, onde você começa juntar todas aquelas informações sobre novos setores, novos fatores portadores de futuro, tudo, e dar uma amarração, que é essa visão de o que queremos ser no mundo aí daqui a algum tempo, né? E uma das pessoas que tem pensado isso sistematicamente aí é o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, a quem eu agradeço aqui a vinda aí, com a certeza que vai ser uma apresentação importante aí para ajudar, inclusive, a entender todos os outros aspectos aí dessas mudanças extraordinárias que o Brasil vai ter pela frente. Boa tarde às senhoras, aos senhores. Queria agradecer muito o convite do Luiz Nassif para participar dessa conversa, né? Eu queria, tomando um pouco o mote que me foi dado, eu acho que para nós sabermos o que nós queremos ser, é preciso um pouco saber o que nós somos. Primeira etapa, né? E nós somos um país que tem determinadas características. Essas características, de uma certa forma, são os nossos desafios. A primeira característica brasileira é aquilo que eu poderia chamar de disparidades. Disparidades de toda ordem. Elas são disparidades regionais, disparidades de renda, disparidades de riqueza, disparidades de gênero, disparidades de origem étnica, disparidades entre o interior, mas isso é hoje em dia um pouco nuançado, e a parte urbana do país, e dentro das grandes cidades, mesmo as disparidades que existem entre os setores mais ricos, as áreas mais ricas da cidade, e as periferias. Basta um de nós irmos visitar, digamos, o Recanto das Emas, o Varjão, e visitarmos o Lago Sul, né? Veremos o que são as disparidades. As disparidades, do ponto de vista econômico, não é questão de pobreza. Um país pode ser muito pobre e não ser díspar. E um país pode ser rico, razoavelmente rico, ou mais rico, e não ser díspar. A nossa questão é que, ao lado das disparidades, onde nós, em geral, vemos a questão da pobreza, nós esquecemos de olhar para o lado da riqueza. E há um número muito pequeno de brasileiros, muito pequeno, que é muito rico. Muito rico. Não é pouco rico, é muito rico, né?
Então, o grande desafio da sociedade brasileira é vencer essas disparidades. E essas disparidades, elas fazem com que 55 milhões de brasileiros sejam beneficiários do programa Bolsa Família. Faz com que somente 10% da população brasileira ganhe mais do que o que era 10 vezes o salário mínimo. Só 10%. Significa que 90%, não, foi falar uns 10%, mas na realidade são os 90% que ganham menos. Né? Então, quando vamos ver as diferentes classes de renda, vemos que o rendimento da população é muito baixo. Isso tem dois aspectos. De um lado, a população tem as faixas de renda que tem essa população, significa que essas pessoas não estão capacitadas a ganhar mais, porque se estivessem, ganhariam mais. São pessoas que estão no estado de pobreza, não por culpa delas, naturalmente, mas por culpa de um processo histórico. Né? São gerações de pessoas em situação de extrema pobreza. Isso gera desnutrição, gera falta de educação formal, falta de acesso à cultura. Né? Então, são 55 milhões, mas podemos levar, se considerarmos, mais do que isso, muito mais do que isso. Né? Então, o grande desafio é como fazer com que essas pessoas venham a se integrar ao sistema produtivo moderno. Claro que elas têm alguma atividade produtiva, elas têm, a não ser aquelas que vivem apenas de transferência de renda, mas alguma atividade produtiva tem, né? Mas de baixa produtividade, muito baixa produtividade. Então, como fazer isso? Isso é um desafio extraordinário. Né? Como há uma parcela da população, digamos, 10% da população, né, que nós conhecemos, né? 10% da população são 20 milhões de pessoas. Então, às vezes, há uma ilusão de que pode possível construir um país sobre uma base de 20 milhões de pessoas. Não é possível isso. Né? Não é possível isso. Né? Bem, então nós temos as outras disparidades regionais, já mencionadas. Todos os índices sociais eles ficam agravados regionalmente. Quer dizer, os índices sociais na área, digamos, de analfabetismo são graves no Brasil como um todo. Quando passa para a região, certas regiões têm índices muito piores. Os índices de saneamento básico, né, que são bastante precários. Quando se passa para o Nordeste, são muito piores. Né? Os índices de acesso à água. Nas cidades, há muito maior acesso à água do que no interior do país. Né? E assim por diante. Então, isso é o que nós somos. Né? Então, como vencer isso? Como reduzir essas disparidades de forma vigorosa? Quer dizer, muito tem sido feito, não há a menor dúvida quanto a isso. Né? Quer dizer, o número de pessoas que passaram da linha de pobreza, né? O número de pessoas que passaram para a classe C e D e tudo, né? Chamada nova classe média. Né? Enfim, todo o esforço que foi feito na área da educação, né? No programa do ProUni são 580 mil bolsas. 580 mil bolsas, né? Coisa extraordinária. Porém, uma população de 200 milhões. Né? Então, falta muito a fazer. Né? Queria fazer um registro apenas. É que os alunos que se beneficiam das bolsas do ProUni têm melhores resultados do que os alunos que não se beneficiam. Isso é uma coisa muito importante, que mostra, né, o que há de potencial no povo brasileiro, né? De enorme potencial. Bem, uma segunda característica é, enfim, aquilo que eu acho que podíamos chamar de vulnerabilidades externas, né? Que nos levam a ter, por exemplo, uma taxa de juros recorde mundial de taxa de juros. É um recorde que a gente deveria imediatamente deixar de procurar manter. Né? Vou dizer uma coisa heterodoxa. Às vezes, a ideia de que a taxa de juros precisa ser alta é porque é necessário estimular os investidores a comprar os títulos. O problema é que não há outro país onde investir com essas taxas. Bastaria que a nossa taxa fosse um pouquinho maior do que, se não me engano, a da Turquia, que é a segunda, né?
isso já faria com os investidores se estimulassem a vir para o Brasil. Essa é uma questão muito complexa. Muito complexa, não é tão complexa, é muito delicada. É mais delicada do que complexa. Não tem muita complexidade, não. Mas ela é muito delicada, né? Muito delicada. Enfim, mas são as nossas, segundo aspecto característico da sociedade brasileira, são as nossas vulnerabilidades externas. E elas são de diversas ordens, né? Você tem vulnerabilidades políticas, vulnerabilidades militares, vulnerabilidades econômicas, vulnerabilidades tecnológicas, vulnerabilidades ideológicas e vulnerabilidades militares, né? Elas são ainda muito importantes. Houve uma certa redução das vulnerabilidades econômicas, em certos aspectos. Quer dizer, o aumento do comércio exterior, o acúmulo de reservas, um acúmulo significativo, passamos de uns 34 bilhões para 241, 2, não sei, 3 bilhões de dólares de reservas, o que é muito significativo, né? E que reduziu a vulnerabilidade do país. E algo que é muito importante, que eu acho que é importante, que é interessante registrar, é que nós pagamos os nossos compromissos com o Fundo Monetário. Deixamos de ser, isso é que é interessante, deixamos de ser objeto de inspeção, objeto das missões do fundo, dos pseudo-especialistas que vinham ao Brasil dizer o que o Brasil podia e não podia fazer. Algo muito humilhante. É como se um de nós aqui tomasse um empréstimo no banco e, periodicamente, viesse o gerente do banco à nossa casa dizer onde deveria ficar o sofá, como é que a nossa mulher deveria se vestir, que crianças deveriam aqui escolas ir, e assim por diante. Isso é muito humilhante. Os europeus, recentemente, nessa crise com a Grécia, imediatamente procuraram dizer, não, vamos tentar resolver aqui, nós não podemos sofrer essa humilhação de um país branco, né? Branco, né? Um pouco mediterrâneo, né? Ficar submetido a inspeções de um organismo internacional, coisa que sempre tanto nos recomendaram, não é? Sempre nos recomendaram, né? Mas, enfim, eu acho que estou na área econômica, a diversificação das exportações, em termos de produtos. Um esforço grande que houve de diversificação das exportações e de diversificação do destino das exportações, o que faz com que no Brasil não tenha ocorrido o que ocorreu com outros países, que muito dependentes de um só mercado, de repente foram atingidos pela crise de uma forma violentíssima, né? Então, essa diversificação foi importante. Nosso comércio com a África, nossas exportações, principalmente, se multiplicaram por 5 nesse período. Naturalmente, quero dizer que a base não era muito elevada, mas foi um esforço muito significativo, né? Bem, então nós temos depois as vulnerabilidades, isso é uma característica, uma vulnerabilidade econômica, né, que ainda há na área dos capitais, né, necessidade de atrair capitais, né, ou necessidade forçada, se quisermos assim, né. Enfim, depois temos uma vulnerabilidade política, né, na medida em que o Brasil não faz parte dos principais centros de decisão do sistema de governança mundial. Essa é que é a realidade. Temos feito um grande esforço para tentar entrar nesse sistema e temos até tido um certo êxito. A participação do Brasil no G20 financeiro, participação do Brasil no G20 comercial, a participação do Brasil nos esforços de reorganização do Conselho de Segurança, através do chamado G4, que tem uma proposta de reforma, né? E a participação do Brasil no chamado Grupo dos BRICS, que é um tipo de articulação política e econômica, né? A participação do Brasil no chamado
era G8, de repente ficou G7. Acho que a Rússia, de repente, foi, né? G7 mais aquele grupo de 4 ou 5 países que são convidados a participar das reuniões, né? Enfim. Então, isso é uma vulnerabilidade política que nós não sentimos ainda na sua totalidade, porque o Brasil só recentemente está começando a expandir de forma significativa não só as suas relações políticas, como as suas relações econômicas, um número muito maior de países. Se nós formos hoje em dia examinar a importância dos investimentos brasileiros na América do Sul, então, na Argentina, no Uruguai, hoje em dia um pouco já no Peru, na Colômbia, na Venezuela, né? Nós vemos o quê? Nós vemos que há possibilidade de divergências entre o nosso ângulo e o ângulo dos outros. Vou dar um caso objetivo, no caso da Venezuela. No caso da Venezuela, os interesses econômicos brasileiros são extraordinários. Nós temos o maior superávit que nós temos, se eu não me engano, é com a Venezuela. Ainda é, não tenho certeza. Nós temos uma preferência pelas firmas brasileiras na Venezuela com negócios extraordinários na área de construção, né? Isso pode, de repente, ser diferente dos interesses de outros países, digamos, outros supridores, italianos, espanhóis, os tradicionais americanos, né? Há uma diferença de ponto de vista. Então, de repente, eles podem ver a situação daquele país de uma forma e nós vemos de outra. Isso pode ir se diversificando em relação a outros países. Tivéssemos nós, digamos, investimentos muito grandes em certos países do Oriente Próximo, por exemplo, né, nós veríamos que a situação seria diferente, né? É óbvio, né? Por que certos países do Oriente Próximo, que são países, digamos, não se pode chamá-los de democráticos, nem de defensores dos direitos humanos, no entanto, não são criticados? Por que será? Por alguma razão é. É porque os interesses são de tal ordem em relação àqueles países que não se os critica, se critica outros países. Não é verdade? Essa que é a realidade. Então, na medida em que o país passa a ter interesses muito maiores na área internacional, participar dos centros de decisão passa a ser vital. Vital, né? Hoje ainda não, mas será, né? E não participar é uma vulnerabilidade, né? É naturalmente uma vulnerabilidade militar que caracteriza o Brasil. Vulnerabilidade óbvia. Parece que tivemos aqui entrevistas agora, ontem, anteontem, sobre os aspectos de defesa, né? Então, fica claro que o Brasil é um país que não dedica à defesa, né, às atividades de defesa, os recursos que outros países dedicam, per capita, ou em relação ao território, ou em relação à população, ou em relação ao seu mar. Não é mar territorial, a sua zona econômica exclusiva, né, que é diferente. Enfim. Então, nós dedicamos um volume de recursos muito pequeno, né? E isso gera uma vulnerabilidade, né? Há uma vulnerabilidade interessante, que é uma vulnerabilidade tecnológica. É suficiente verificar o número de patentes que nós registramos por ano e o número de patentes que os outros países registram, né? É um número de patentes muito pequeno. O que significa isso? Que a atividade de inovação tecnológica, a capacidade do sistema econômico brasileiro desenvolver novos métodos de produção, que as patentes registram isso, métodos de produção, né, basicamente. Como produzir de forma mais econômica. Então, a capacidade do nosso sistema produzir inovações é um termo equivocado. Inovação, não vou... Eu fico olhando para o Ricardo Carneiro aqui, ele fica me vigiando, para ver se eu... Inovação, um pouco de... Definição de inovação é outra, né? Inovação é quando o conhecimento tecnológico é introduzido no sistema econômico, né? Então, não é o número de patentes mesmo, o número de conhecimento tecnológico, né?
Então, é muito pequeno, são 500 e poucas patentes por ano. Os Estados Unidos registram 45 mil, o Japão, não me lembro exato o número, mas é um número enorme. Então, significa o quê? Significa que nós trabalhamos aqui com a patente estrangeira. Né? Trabalhamos com a patente estrangeira. Como a patente estrangeira tende a ser defasada, porque, naturalmente, toda a ideia da patente é o monopólio. Então, a patente passa a ser utilizada em outro país na medida que isso não prejudique os interesses comerciais da matriz que detém a patente. Isso é natural. E os pagamentos pelo serviço de patentes cresceram no Brasil de uma forma extraordinária nos últimos anos. É algo extraordinário. Né? Sem contar a fraude que ocorre no meio desses pagamentos. Mas isso é um outro capítulo. Né? Quer dizer, isso é o pagamento como se fosse patentes, quando não é. São remessas de lucros disfarçadas. Né? Mas, enfim. Então, isso é uma vulnerabilidade importante para uma economia, para qualquer economia, né? Senão ela fica permanentemente atrás do ponto de vista da competitividade das suas empresas. Ela fica um pouco atrás sempre. Né? Mantém a competitividade muitas vezes por causa do custo da mão de obra e tudo, mas em termos de produto, né? Produto de ponta, né? Fica atrás. Depois, a vulnerabilidade ideológica. É a que faz com que aqui no Brasil as teorias estrangeiras tenham tanta voga, né? Em certos setores, não em toda a sociedade, mas em certos setores. Né? Então, nós vemos o mundo pelos olhos dos outros. Né? Nós não vemos o mundo pelos nossos olhos. É suficiente ir a uma livraria e verificar quantos livros escritos por brasileiros são vendidos sobre, digamos, sobre a Índia, ou sobre a Rússia, ou sobre os Estados Unidos, muito poucos. Nós temos livros de americanos sobre a Índia, sobre a China. Então, eles nos dizem como é a China. Eles nos dizem como é o mundo. Nós somos como cegos, né? Que vamos andando e vamos ao lado com um guia que vai nos dizendo, olha aqui o que está acontecendo. Né? Não é verdade? Tem uma vulnerabilidade ideológica, né? Que se reflete em todo o modo de ser, né? Que é transmitido pelos meios de comunicação de massa. Né? Graças a Deus, quero dizer, fazer aqui uma declaração heterodoxa. Graças a Deus temos as novelas, que pelo menos as novelas são brasileiras, mostram um modo de ser brasileiro. Há um certo preconceito contra as novelas. Eu não tenho preconceito, não. As novelas são brasileiras. Como dizia Paulo Emílio Salles Gomes, ele dizia o seguinte, que o pior filme brasileiro é melhor do que o melhor filme estrangeiro. Isso é uma afirmação do Paulo Emílio Salles Gomes, que foi um grande, enfim, conhecedor do cinema, teórico do cinema, né? Porque é brasileiro, que mostra o que é brasileiro. Né? Enfim, e chegamos ao ponto de que, na área econômica, essa vulnerabilidade ideológica é extraordinária. Né? As teorias são todas adquiridas, absorvidas pelos... E há toda uma correia de transmissão. Não vou me expandir sobre esse ponto. Uma correia de transmissão de ideias. Né? Não vou me expandir sobre isso para não chocá-los. Mas, enfim, uma outra característica social brasileira. Uma terceira característica que eu acho que é muito importante, que é o extraordinário potencial da sociedade brasileira. Né? Começamos de forma metódica pelo potencial da população brasileira. Uma grande população permite ter um grande mercado interno. Não quer dizer que nós tenhamos, não. Nós temos um mercado interno pequeno devido ao nível de produtividade. Então, o nível de renda é baixo, per capita. Então, o mercado é pequeno. Mas são 200 milhões de pessoas. Então, permite, mas o que é interessante é o seguinte, é que ter um grande mercado interno permite àquele país, que é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, ter no seu território
a capacidade de produzir qualquer produto, porque a escala de produção de qualquer produto depende do tamanho do mercado, né? Então, ter um grande mercado interno é muito importante, porque permite uma menor vulnerabilidade econômica do país, né? Em parte, foi o mercado interno brasileiro, apesar de relativamente pequeno, que permitiu ao Brasil passar por essa crise recente de uma forma bastante razoável, né? Gerando empregos, assim por diante, né? E essa população também tem um potencial enorme, digamos, um enorme potencial humano, né? Um potencial de conhecimento que existe na população brasileira, né? Quanto maior a população, maior esse potencial, é óbvio, né? Depois, no que diz respeito aos recursos naturais, quer dizer, o potencial é enorme, porque nós só temos prospectado cerca de 30% do território. Falta prospectar 70% do território. Então, a possibilidade de ter reservas muito maiores de petróleo, reservas muito maiores de gás, de todos os minérios, o que cria também aquela mesma circunstância, né? Ao contrário do que nos diziam, que o importante era a inserção na economia internacional. Importante é ter uma alta taxa de abertura. Vejam o que aconteceu com os países que estavam com alta taxa de abertura comercial. Vejam o que aconteceram com eles nesse episódio recente, né? Ficaram em situação extremamente difícil. Até um país altamente desenvolvido como a Alemanha, por exemplo, situação extremamente difícil, né? Da sua independência do mercado de outros países, né? Em parte, nós não sofremos as mesmas consequências, porque o nosso comércio exterior é cerca de 14%, 15% do PIB, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos, né? Então, com isso, os impactos sobre o comércio exterior são menores, em sua repercussão pelo conjunto da economia, né? Enfim, então, os recursos naturais, a constelação de recursos naturais brasileiros, né, que vão desde o urânio, potencial hidrelétrico, potencial de produção agrícola devido às terras, a maior parte por exemplo, são 260 mil megawatts, todo o potencial hidrelétrico brasileiro, né? Se não me engano, são 260 mil megawatts. Só metade, mais ou menos, é utilizada até hoje, né? Você tem uma diversidade, uma matriz energética muito diversificada e podendo ser ainda mais diversificada, né? Temos, enfim, não vou nem mencionar, porque são dados conhecidos, né? Diversidade da produção agrícola, diversidade da pecuária, e assim por diante, né? Com possibilidade de crescer muito mais, né? E também, finalmente, a questão do capital. Quer dizer, como integrar o parque produtivo brasileiro, né? E como também integrar o mercado. Integrar o mercado é toda a questão da infraestrutura de transportes, que vai desde a questão da matriz de transporte, torná-la mais econômica, né? A construção de ferrovias, a utilização de hidrovias, a navegação de cabotagem, e assim por diante, né? Até os desafios da matriz de transporte urbana, né? A questão dos transportes de massa, né? Que é um desafio. Hoje eu verifiquei esse desafio aqui em Brasília, porque saí de casa 2:45 para o trabalho e havia um enorme engarrafamento, né? Enfim, então há todo o desafio da integração do sistema industrial brasileiro, né? Nós temos graves falhas nas diversas, como se diz hoje em dia, cadeias produtivas, né? Sérias dependências, como é o caso de fertilizantes, por exemplo, uma séria dependência, né? Enfim, como na área de fármacos, como na área de semicondutores e produtos eletroeletrônicos, todos setores enormes a serem desenvolvidos, né?
E nós temos essas 3 características, eu até gosto de mencionar, porque, como não mencionei aqui, posso mencionar. Mas eu fico olhando para algumas pessoas que já assistiram alguma palestra a mim, mas acho que é importante dizer, que é o seguinte: se nós fizéssemos uma lista dos 10 maiores países do mundo em território, dos 10 maiores países do mundo em população, dos 10 maiores países do mundo em produto, só 3 países estão nas 3 listas simultaneamente, que são os Estados Unidos, a China e o Brasil. Só. Todos os outros têm eu não diria uma deficiência, não estão. Então, por exemplo, o Canadá tem um grande território e um PIB muito grande, mas tem uma pequena população. Então, o seu mercado interno é necessariamente menor. O Japão tem uma grande população, tem um extraordinário produto interno bruto, mas tem um pequeno território. Então, ele tem poucos recursos naturais e é obrigado a importar. Ele passa imediatamente a vulnerabilidade, né? Pode sofrer um embargo ou uma dificuldade de abastecimento, todo o seu sistema econômico fica extremamente vulnerável, né? E assim por diante, tomemos, sei lá, certos países europeus, né? Que tem uma população, mas não tão grande, não tem uma população nem território, então são altamente dependentes de importação de energia, por exemplo, a grande parte dos países europeus, né? Enfim, então é um conjunto de circunstâncias muito favorável para o desenvolvimento a longo prazo da sociedade brasileira. E o 4º desafio é a questão democrática, né? Quer dizer, como tornar mais democrático o sistema político brasileiro. O sistema político brasileiro é tradicionalmente, digamos, organizado em torno de certas elites tradicionais, muito inquietas, né? E como tornar esse sistema mais democrático, quer dizer, com a participação maior da sociedade, da população, no destino do Estado brasileiro, né? Na sua administração, no gerenciamento do Estado. Afinal, de quem é o Estado? Se não do povo brasileiro, de acordo com a Constituição, né? Ou será que o Estado é de algum setor da população? Será o Estado de propriedade dos intelectuais? Ou dos empresários? Ou dos sindicatos? Não é, né? É verdade? Então, é preciso torná-lo mais democrático, tornar mais democráticas as instituições, mais representativas, né? Então, a necessidade de tornar mais democrática a sociedade brasileira. Então, esses são, digamos, grandes desafios: reduzir vigorosamente as disparidades de toda a ordem, né? Procurar eliminar as vulnerabilidades externas, né? É verdade? Realizar o potencial que existe na sociedade brasileira e consolidar, mais que consolidar, construir a democracia no Brasil, né? Então, esses são os grandes desafios que nós temos. Esses desafios podem ser enfrentados através das doutrinas econômicas neoliberais ou não? É como tem um sociólogo que gosta muito de fazer essas interrogações, né? É um sociólogo famoso, gosta de dizer: será que a reforma agrária é boa? Esse tipo de interrogação, né? Mas, enfim, aproveito para fazer essa interrogação. Será que um sistema livre jogo das forças de mercado, como hoje em dia um pouco mais encabulados, né? Como diziam os defensores das políticas neoliberais, do pensamento único, será capaz de fazer com que o Brasil resolva suas disparidades sociais? Reduza suas vulnerabilidades externas, realize o seu potencial, construa a democracia? É necessário que a sociedade, através do Estado, que o Estado é um instrumento da sociedade. O Estado não é algo que caiu de Marte
na sociedade. Não, o Estado é um instrumento da sociedade, né? Os organismos do Estado devem ser instrumentos da sociedade. Eles podem estar sequestrados por certos segmentos da sociedade, né? É verdade? Mas isso, não, o Estado é um instrumento da coletividade, ele deve agir em nome da coletividade, né? Então, o grau de... Quer dizer, a questão que se coloca é que, certamente, nós não vamos construir um grande mercado interno brasileiro, até mesmo resolver questões da pobreza, não estou nem me referindo ao aspecto, digamos, ético, social, não, mas construir um grande mercado interno, simplesmente pelo livre jogo das forças de mercado. Não construímos sequer a infraestrutura necessária à construção desse mercado, né? Porque, por razões muito simples, porque os investimentos sociais, muitas vezes, são investimentos de longo prazo com rentabilidade baixa. Então, naturalmente, os capitais privados, muito corretamente, procuram os investimentos mais seguros e de mais curto prazo, que são, naturalmente, os investimentos no mercado financeiro. Não é nem investimento produtivo, né? São investimentos no setor financeiro, são os mais seguros, de gente maior liquidez, né? Um empresário, uma empresa que se envolve na construção de uma, sei lá, que seja, né? Que não tem o apoio do Estado ali para garantir, dificilmente o faria sozinho, jamais, jamais. Aliás, porque podiam ter feito e não fizeram, né? Podiam ter feito. Nunca foi proibido no Brasil produzir petróleo. Foi necessário criar a Petrobras para que o Brasil viesse hoje virasse se tornar um dos maiores produtores de petróleo do mundo, né? Era permitida qualquer empresa, né? Mas o grau de risco era tão elevado, portanto, a possibilidade de perda tão elevada, né? Que faz com que em certos setores, também na infraestrutura principalmente, em setores de ponta não haja atrativo suficiente para as empresas. Mas o Estado tem a obrigação de prover o acesso aos bens essenciais à sociedade, a todos os brasileiros, que são a educação, a saúde, o transporte, né? A alimentação, hoje um direito constitucional, né? É verdade? Tem essa obrigação. Então, é necessário que haja algum grau de planejamento, né? Quer dizer, como fazer isso, né? Como definir as prioridades, né? E como fazer, né? Naturalmente, na minha opinião, a função do Estado deve ser indutora, deve ser supletiva, mas deve ser garantidora. Quer dizer, na medida em que, digamos, há necessidade de expandir o setor energético, por exemplo, uma determinada taxa de expansão, é necessário que o Estado crie as condições ou faça os investimentos necessários, né? É verdade. Foram os investimentos da Petrobras que levaram às descobertas do pré-sal, não foram? Né? Talvez se fôssemos esperar. Enfim. Então é necessário que o Estado proveja educação para todos de qualidade, proveja saúde de qualidade, proveja garantias mínimas de alimentação, de acesso à cultura, né? De segurança, de transportes, né? Mínimo, né? Condições mínimas. E isso, enfim, eu acredito que tem sido feito em grande medida. Por exemplo, programas como o Programa de Aceleração do Crescimento são programas voltados para a construção da infraestrutura necessária, né? Enfrentando muitas dificuldades de toda ordem, né? Mas que vão sendo vencidas progressivamente, né? Aos poucos vão sendo vencidas certas dificuldades e vão sendo, digamos, reconstruída a infraestrutura que se perdeu, né? Os esforços na área da educação, que a educação é a construção, digamos, a capacidade de fazer com que toda essa população participe, não só como produtores, né? Como entes econômicos, né? Como se dizia antigamente, homo econômicos, né? Era assim,
mas também como cidadãos, como participantes do processo político, mais conscientemente, né? E também para o seu desenvolvimento espiritual, né? Eles tenham acesso aos bens culturais, à música, né? À música, né? Não é verdade? Que possam se beneficiar, né? Das experiências estéticas, né? A que temos todos o direito como seres humanos, né? Enfim, muito tem sido feito na área das políticas sociais, algo extraordinário, reconhecido mundialmente, né? Reconhecido mundialmente. Os programas têm sido desenvolvidos, né? Enfim, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Mas eu estou certo de que vamos percorrê-lo com êxito, né? Tudo indica. Todas as pesquisas indicam. Obrigado pela atenção. Isso, uma primeira questão, e está aberto também para as perguntas aí. Quer dizer, nós temos historicamente, quando pega países que se tornaram potências, havia uma elite iluminada em momentos cruciais da história que lograram conduzir aquelas ideias-chave aí que marcaram décadas e séculos. Ao longo dos debates de hoje, até se discutiu muito essa questão das novas mídias, da falência dos partidos tradicionais, da falência da representatividade convencional da democracia. O que a gente vê hoje é essa possibilidade de uma nova opinião pública muito mais ampliada, muito mais amplificada, que pode ajudar a romper com essas amarras do controle da opinião por poucos grupos, ou pode também ficar sem uma representação efetiva. Quem que vão ser, pensando aí num horizonte de décadas aí, como que vai se formar essa nova elite política, intelectual, que vai manter essa visão de longo prazo sem se deixar atropelar aí pelo imediatismo que, em geral, caracterizou a política econômica brasileira em períodos democráticos, por todas as limitações. Não estou dizendo que tem que ser o autoritário, não, mas por todas essas questões do modelo político, vulnerabilidade política, injunções e tudo. E como casar esse longo prazo dentro dessa nova visão, desse rompimento do monopólio de opinião e tudo, com as vulnerabilidades políticas, que acho que é outro tema relevante aí para ser trabalhado. Eu acho que nós estamos num momento extremamente favorável, porque é um momento de crise. Os momentos de crise sempre foram muito favoráveis à sociedade brasileira, e a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foi um momento muito favorável. Todo o período da depressão, não é a Segunda Guerra Mundial, é o período que vai de setembro de 1929 até o final da Segunda Guerra Mundial. Foi um momento muito importante, né? Um momento muito importante. E esse momento de crise atual, de uma certa forma, mudou um pouco o pensamento econômico internacional. Talvez o brasileiro ainda não tanto, mas o internacional certamente há um reconhecimento, não só reconhecimento teórico, até mesmo do próprio Fundo Monetário Internacional, um artigo recente, um artigo de 2 dias atrás do Dani Rodrik também, que é um economista importante de Harvard, creio, né, sobre a questão da regulamentação, a importância da regulamentação no setor financeiro. E declarações de Paul Volcker, que desafiou qualquer um a mostrar qual teria sido qualquer benefício às inovações do mercado financeiro para o desenvolvimento. Disse Paul Volcker. Paul Volcker não é propriamente um bolchevique, né? Não é, né? Não é verdade? Olha, do jeito que está caminhando a discussão política, eu acho que tem alguns grupos aí da mídia que vão considerá-lo assim. Mas provavelmente, provavelmente. Mas, enfim, então há um reconhecimento internacional nos países desenvolvidos. Isso é importante devido à nossa baixa autoestima. Como lá há um reconhecimento internacional de que
é necessária uma ação maior do Estado na regulamentação do setor financeiro. E, do outro lado, a questão ambiental, energética, torna necessário também a regulamentação do setor produtivo real, porque ninguém vai mudar a matriz energética se não houver algum tipo de regulamentação, porque os combustíveis fósseis são mais baratos. Não há a menor dúvida quanto a isso. E é por isso mesmo que eles têm amplo uso, né? Então, mudar a matriz energética é algo que vai requerer uma ação, uma intervenção maior do Estado na atividade produtiva real. Produtiva real, nos transportes, inclusive, né? Então, você tem uma combinação de que há um reconhecimento crescente, né? Cada novo terremoto, uma maior preocupação, né? Cada nova inundação é uma preocupação maior, né? Então, o reconhecimento da necessidade da ação do Estado, né? Demora um pouco a chegar, porque isso é preciso que as pessoas que, digamos, que seguem de forma mais próxima se adaptem, porque passaram tantos anos repetindo um certo mantra e que, de repente, os seus mestres estão dizendo outra coisa e eles ficam na dúvida sobre o que está ocorrendo, né? Mas, aos pouquinhos, eles chegam lá. Pô, uns semináriozinhos aqui e acolá, né? Uns seminários em cidades agradáveis para difundir qual é a nova filosofia, resolverá em breve esse obstáculo, né? A maior compreensão das necessidades da sociedade, né? Isso aí, aos poucos, depois os interesses vão né? É difícil, né? Não reconhecer certas necessidades, né? Boa tarde. Meu nome é Aloísio, sou jornalista, trabalho no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Ministro, o senhor falou um pouco aqui sobre a vulnerabilidade tecnológica e chegou a comentar também sobre o problema da corrupção que pode envolver, né, essa área. Mas eu gostaria que o senhor abordasse essa questão da vulnerabilidade, se possível, dentro da visão estratégica de futuro. O senhor considera que hoje o Estado brasileiro está cumprindo bem o seu papel como indutor do desenvolvimento tecnológico? E qual também o papel e a realidade hoje, na sua avaliação, da academia, né, da Universidade Brasileira e do setor privado, principalmente o setor industrial? Está havendo um esforço conjunto desses três segmentos e onde nós precisamos melhorar e aperfeiçoar? Bem, vamos por partes. Eu acho que, em primeiro lugar, houve um esforço muito grande em procurar estimular o desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento científico e o desenvolvimento tecnológico são coisas separadas, né? São coisas distintas. Através da criação dos vários fundos setoriais no Ministério da Ciência e Tecnologia, ao mesmo tempo criam-se os fundos, ao mesmo tempo são contingenciados, então mas há um reconhecimento maior, né? Há uma compreensão, ainda que eu acredito que não total, do fenômeno, né? Segundo, essa questão é uma questão que passa depois eu volto, que passa pelo modo da pesquisa tecnológica, né? Como é que ela é feita, em que medida isso é feito por universidades. Em geral, nas universidades, mesmo nos Estados Unidos, se faz pesquisa científica, que é uma coisa um pouco diferente. Pesquisa tecnológica, em geral, se faz em empresas, em centros de tecnologia da empresa. Porque, na realidade, o que você está ali, você tem que ter o contato com os meios de produção, com as máquinas que ali estão, não com a teoria, a parte científica, o conhecimento científico das leis da natureza, que é muito importante também hoje em dia para o conhecimento tecnológico, mas são coisas separadas, né? Então, como induzir as empresas a desenvolver pesquisa tecnológica? É preciso que elas tenham interesse nisso. Se no conjunto da sociedade, no conjunto do parque industrial brasileiro,
você tem uma participação extremamente elevada de empresas estrangeiras, essas empresas fazem pesquisa, só não fazem aqui no Brasil, fazem nas suas sedes, né? Fazem nos seus centros maiores de produção, né? Então, às vezes, a empresa no Brasil não desenvolve pesquisa tecnológica, mas está desenvolvendo em outro setor, naturalmente. Não é possível imaginar que as grandes empresas multinacionais no Brasil não façam pesquisa tecnológica. Fazem, não fazem aqui. Mas isso é um tema interessante, né? Que é o seguinte: vamos supor que faça aqui. Vamos supor que desenvolva um novo método de produção. Vamos supor que desenvolva a patente. Registre a patente. O que ocorre? O que ocorre? Para quem irão os rendimentos dessa patente? Para a empresa, naturalmente. Para a empresa. Então, o Estado brasileiro tem tido uma importância enorme no desenvolvimento tecnológico da sociedade brasileira. Eu vou dizer para os senhores, por exemplo, uma grande parte do desenvolvimento da indústria de bens de capital do Brasil se deve à Petrobras. Foi a Petrobras, através do chamado cadastro único, que estimulou empresas a produzirem peças, equipamentos para a Petrobras, como até hoje é, né? Não é verdade? Então, na área de petróleo, onde o Brasil é líder, né, em pesquisas em águas profundas, a Petrobras é a empresa líder, né? O Estado brasileiro teve enorme importância. Teve uma enorme importância na agropecuária. Apesar de todo o discurso sobre o agronegócio, quem criou o agronegócio foi a Embrapa. Não foi o agronegócio que fez a pesquisa, não. Foi a Embrapa que fez a pesquisa, que desenvolveu os novos tipos de sementes adaptados ao cerrado, e que fez que hoje o Brasil se tornasse um dos maiores exportadores de grãos do mundo, né? Foi a Embrapa, foi o Estado brasileiro, né? Foi o Estado brasileiro que levou o conhecimento brasileiro na área de mineração através da Vale do Rio Doce, e assim por diante, né? Então, o Estado brasileiro deu uma enorme contribuição ao desenvolvimento tecnológico, né? Principalmente em áreas onde havia uma maior participação de empresas brasileiras ou do próprio Estado brasileiro, como foi o caso do petróleo durante muitos anos, foi o caso da mineração durante muitos anos, né? Então, eu acho que, inclusive, há programas interessantes que eu acredito que os bancos oficiais brasileiros, ao fazer empréstimos a grandes empresas, já estão solicitando que desenvolvam pesquisa nas suas áreas, o que é perfeitamente razoável, né? Essa pesquisa, se for feita por uma empresa brasileira, o que significa? Essa empresa brasileira registra a patente e os ganhos do registro da patente, isto é, se ela utiliza a patente, significa que ela tem uma redução de custos de produção. Ou se ela cede a patente a terceiros, ela recebe royalties por isso, eventualmente, né? Isso são ganhos daquela empresa, né? Que revertem diretamente para a sociedade brasileira se o centro de pesquisa é no Brasil, porque aí engenheiros são treinados e assim por diante, eventualmente vão, né, trabalhar em outros setores e tudo, né? Mas eu acho que há uma certa ilusão quando se fala da falta de vínculos. Será que uma grande empresa no Brasil não sabe o endereço de uma grande universidade? Será que precisa dar um endereço? Claro que sabe. Claro que sabe. Se não faz, é porque não há um interesse. Porque senão faria. Não é por desconhecimento da existência recíproca que não é feito, né? Claro que há, né? É porque a própria estrutura, digamos, da utilização de tecnologia faz com que se utilize as patentes da própria firma, né?
Mas acontecem casos interessantes, como é o da Ford na Bahia. A Ford na Bahia tem um grande centro de desenvolvimento tecnológico. Muito interessante, mas é uma circunstância. Bom, ministro, muito obrigado por sua apresentação. Aí eu acho que deu aquele fecho que a gente está... Tem um senhor lá que quer falar. Ah, O senhor lá quer falar. desculpe. Posso falar? Quer falar. Meu nome é Raimundo Caramuru. Trabalhei 30 anos aqui na Esplanada, em vários ministérios. Eu só queria salientar 2 ou 3 coisas da sua colocação e lhe colocar uma interrogação, que para mim é muito importante. A questão da mobilização da sociedade me parece fundamental. A sociedade hoje não participa. Há uma elite muito pequena que praticamente faz a democracia brasileira. Eu acho que aí estamos totalmente de acordo. Por exemplo, hoje, o pouco que eu posso fazer é um trabalho nesse sentido. Como mobilizar o conjunto da sociedade. A segunda questão que o senhor colocou, nós hoje estamos com toda a economia baseada muito nos combustíveis fósseis. Sabemos que eles são finitos, né? E sabemos também que eles podem ter usos muito mais interessantes na química, na bioquímica, do que realmente como combustível nos motores de carros. Então, a matriz energética me parece um ponto fundamental a ser recolocado em um novo tipo de sociedade. A minha interrogação é a seguinte. É conhecido que o Brasil, primeiramente em recursos hídricos, é o país com maior disponibilidade no mundo inteiro. Não há nenhum país com tantos recursos hídricos como nós temos. Segundo, nós somos um país tropical, dos trópicos, com 2 áreas subjacentes, ao norte e ao sul, subtropicais. Isso dá ao Brasil uma biodiversidade espantosa, talvez só vai se encontrar isso também na África. Eu perguntaria o seguinte: por que é que nós, em vez de continuarmos a copiar os países de climas temperados, que acabaram com a sua vegetação, que acabaram com as suas florestas, com pouquíssimas exceções, e nós não partimos para colocar nossa capacidade intelectual, o nosso centro de pesquisa e tecnologia, para criar um novo tipo de civilização? Esse tipo eu chamaria de civilização da vida e a serviço da vida. Muda completamente todos os parâmetros. Porque hoje a ciência mostra de um modo muito claro que entre os seres vivos há uma grande solidariedade. Um metro cúbico de terra fértil, por que é que ela é fértil? Porque lá você tem 1 bilhão e 600 milhões de micro-organismos que são capazes de transformar a rocha numa matéria assimilável pelas plantas. Sem planta, o homem não vive. E a planta não vive sem esses micro-organismos. Então, do micro-organismo até o ser humano, há uma cadeia. Então, nós precisamos de uma civilização que respeite essa cadeia e desenvolva essa cadeia. Os países de clima temperado foram incapazes de fazê-lo e ainda são hoje. Por que é que nós, morando aqui nos trópicos, não começamos a pensar esse novo tipo de civilização? Civilização dos seres vivos a serviço dos seres vivos. E o homem, então, sairá numa situação muito mais interessante. Eu não sei se não seria uma linha de pesquisa para um planejamento a longo prazo. E nenhum país no mundo tem a capacidade de fazê-lo, a não ser o Brasil. Bem,
Com relação à primeira questão da participação, se eu não me engano, dos cidadãos no processo político brasileiro, eu acho que tem ocorrido um fenômeno muito interessante, que é a da realização das conferências nacionais. Já foram realizadas mais de 60 conferências nacionais. Não são conferências apenas, porque elas são preparadas a partir de encontros municipais, depois encontros estaduais, e, finalmente, encontros nacionais, que é uma forma de participação da sociedade muito interessante, porque nessas conferências são elaboradas propostas. Agora, em breve, vai haver a Conferência Nacional de Educação e a Conferência Nacional de Cultura. Então, essas conferências, elas são uma forma de captar, de aumentar a participação social, né, na elaboração de propostas, que, eventualmente, acabam tendo força. A própria Confecom, Conferência de Comunicações, apesar de toda a disputa que houve em torno dela, ela abriu um debate muito importante, abriu um debate importantíssimo. E ela é algo que tem grande, como é que se chama? É um processo realmente bastante democrático, na medida em que começa a nível municipal, passa a nível estadual e assim por diante. E enfim, há um processo de discussão muito grande nesses diferentes setores. E ocorreu agora que a gente podia ter uma conferência nacional sobre política econômica. Não seria mal, se temos nos outros setores. Temos em saúde, em educação e assim por diante. Talvez pudéssemos ter uma conferência nacional de política econômica, né? Um debate com a população, né? Enfim, depois a outra pergunta, o senhor falou da civilização dos seres vivos para os seres vivos. A questão da matriz energética. Da matriz energética? Eu estou de acordo com a sua posição, mas eu acho que, estrategicamente, nós temos que pensar noutra matriz energética. Bem, nós já temos uma matriz energética muito baseada em fontes renováveis, principalmente na hidroeletricidade, e temos condições até de ampliar, porque nós temos condições de geração eólica de energia, exatamente, de geração solar de energia, mas no sistema energético, uma das questões mais importantes é a estabilidade do suprimento. Tanto na questão da geração eólica como na geração de energia solar, não há essa estabilidade de suprimento. Então, ainda elas são fontes muito mais caras de energia. Como nós vivemos num sistema capitalista, né? Capitalista, chamados da livre iniciativa, que há toda uma série de pressupostos filosóficos. Uma série de pressupostos filosóficos, né? Eu vou dizer aqui muito rapidamente quais são. O primeiro deles, que foi, talvez, iniciado por Jeremy Bentham, o grande filósofo inglês, ele, na tentativa de medir a felicidade humana, verificou que isso era um pouco difícil de medir a felicidade humana. Então, ele resolveu fazer aquilo que os economistas falam, um proxy, um dado aproximado. Qual era? Que era a disponibilidade de bens. Qual o raciocínio? Quanto mais bens o indivíduo consome, mais feliz ele é. Conclusão dele, né? Já que não conseguia medir a felicidade, disse, bem, qual é a forma de medir a felicidade? O indivíduo que consome mais bens é mais feliz do que o indivíduo que não consome tantos bens. Daí toda a ideia, daí é um passo, né, para a ideia da expansão da produção, né, do aumento da produção, né. Jeremy Bentham é um filósofo individualista que está por trás do pensamento de outros filósofos, chamados de economistas clássicos, né, que dizem, bem, a forma de fazer isso é evitar a intervenção do Estado, porque o Estado, na época, era o Estado, na época de Adam Smith, 1776, era o Estado mercantilista, o Estado de grande arbítrio, inclusive político, né? 1776 é antes da Revolução Francesa, né? E no mesmo ano da Revolução Americana, né? Onde havia uma grande discussão para saber como se contava o número de escravos para definir a representação na Câmara de Representantes. Seriam seres humanos ou não? Né? Foi preciso uma guerra extraordinária, a Guerra de Secessão,
a guerra das mais violentas da história, né, para acabar com a escravidão dos Estados Unidos. Né? Os senhores verem como é a democracia. Né? Não é verdade? Então, está aí um passo a todo o raciocínio sobre o funcionamento do sistema econômico, sobre as vantagens da livre iniciativa das pequenas empresas, de como é que elas maximizariam a produção, né? E, portanto, maximizariam o bem-estar e, portanto, a felicidade. Né? Isso é o que está no cerne do sistema. E, para isso, é necessário lucro para recompensar os empresários e fazer com que eles invistam mais, né? Aumentem a produção. Né? Então, a ideia, aliás, é interessante. Há um país, o Nepal, que criou recentemente a ideia de índice de felicidade bruto. Em vez de ser produto nacional bruto, é o produto nacional da felicidade, que, aliás, o Sarkozy retomou um pouco, o presidente Sarkozy retomou um pouco essa ideia. Né? É muito interessante. Né? Muito bom. Então, por exemplo, nos índices de IDH, tão programados, poderiam incluir também uma taxa de suicídios, porque talvez reduzisse os índices de IDH de certos países europeus. Nórdicos, né? né? Não é verdade? Não, porque se o IDH é o índice de desenvolvimento humano, temos que incluir a taxa de suicídio. Porque se o suicídio é a prova máxima da infelicidade humana, né? Do descontentamento com a sua própria situação, né? Talvez devesse elaborar aqui, em vez de ficar preocupado se o Brasil é o 75º ou 80º, por que não elaborar um índice nosso para o desenvolvimento humano? Né? É verdade? Então, eu acho que o que o senhor havia mencionado é algo muito interessante. Agora, seria necessário uma certa, digamos, revolução. Aliás, revolução política Eu social. vou pedir só um favorzinho. A gente está com o tempo estourado, sim, tá bom. mas o senhor deu uma boa contribuição aí para ampliar o debate aí. Então, eu queria agradecer muito o ministro Samuel Pinheiro, agradecer a participação dos senhores aí, e vamos partir para a última rodada aí. Muito obrigado a todos. Eu estou de cabeça para baixo. Tá vendo? Ah, não, porque eu estou de cabeça para baixo lá de cá. Pode. Bem, senhoras e senhores, neste momento, para fechar aí o nosso seminário, que marcou em Brasília o lançamento pela TV Brasil do programa Brasilianas.org, convidamos ao palco o grupo de choro Reco. Bom, a intenção desse convite é óbvia. Sabe? Toda essa montagem, o ministro Samuel Pinheiro Guimarães falou muito das novelas, que tem um papel relevante, mas ainda eu acho que a grande forma de expressão artística brasileira e popular é o choro, ainda mais com um bando de craques aí, do Clube do Choro aqui de Brasília. Meus amigos, como eu tenho uma noção de hierarquia muito grande, eu quero passar o bandolim às mãos do Luiz Nassif, que saberá fazer muito melhor do que eu. Muito obrigado.